tarde. Graças a Deus, estamos aqui hoje, quinta-feira, no programa diferente, como de costume aí, que vocês estão acostumados a acompanhar de terça-feira, mas estamos aqui direto do Estúdio Sem Cera, um bate-papo hoje muito top, muito especial, com meu amigo, meu irmão, meu pré-candidato a deputado estadual, Carlos Russo, direto de Araruama, aqui para Irajá, para estar falando um pouquinho com a gente, batendo um papo, falando das necessidades do Rio de Janeiro, falando os projetos que ele tem e contando um pouco da sua história, né? Russão, se apresenta pro pessoal aí, meu irmão. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por estar me deixando fazer parte da tua equipe. Para mim está sendo um privilégio. E é muito fácil, Russo, e muito leve hoje carregar o teu nome. Eu, quando eu te levo nos lugares, a gente caminha junto, até mesmo agora no evento nosso de sábado. Pô, segunda-feira o comentário foi sensacional. Todo mundo falando: caraca, o Russo é gente boa, o Russo é um cara leve, o Russo é um cara alegre. Então fica leve pra gente fazer a campanha e estar levando teu nome. Obrigado, meu irmão, por isso. Se apresenta pro pessoal e fica à vontade. O programa hoje é teu. Queria agradecer aqui a oportunidade, Pablo, de me trazer aqui para fazer parte aí desse bate-papo com meu amigo Tuca. Obrigado, irmão. Amém. Mandar aqui, aproveitar a oportunidade de mandar um alô aqui para todos os ouvintes aqui do Sem Cera Podcast, que eu sei que tem um alcance muito grande. Então, estou muito feliz de estar hoje aqui, podendo participar disso, desse bate-papo e explanar algumas coisas, né? Com relação à minha história, à vontade de política, enfim. E vamos começar aqui a bater um papo para a gente ver. Amém. Russo, a tua história começou a rir bonito, né? Queria que você contasse um pouco pra gente aí. Você costuma sempre falar nas reuniões as suas origens, de onde você veio, seu pai, sua mãe. Eu achava interessante você contar isso pra galera aí. Pablo, eu nasci na cidade de Rio Bonito, até fiz aniversário, né? Anteontem, né? É, é. Nasci em 1966, fiz agora anteontem, 60 anos, e eu tive uma história bacana, né? De superação na minha vida. Começando lá em Rio Bonito, lá atrás, né? Filho de um servidor público, né? Da parte de hoje se chama coletor, né? Na minha época era motorista do caminhão de lixo. Meu falecido pai, né? Que Deus o tenha. E minha mãe, minha querida mãe, que era faxineira lá no Colégio Monsenhor, na cidade que eu nasci, né? A gente chamava de Colégio do Padre. E tive diversas atividades, como fui camelô, fui vendedor de peixe, fui artesão, e entre outras. Ah, fui também. Eh, Trabalhei em metalúrgica, fui metalúrgico. Naquela época podia, né? O menor de idade trabalhar, recebia metade de um salário. Mas era importante, né? Porque eu acho que quando você coloca o jovem desde cedo para trabalhar, você transmite para ele a responsabilidade, né? Ele passa a ter responsabilidade com dinheiro, eh, ter responsabilidade com horário. Então, eu acho muito importante isso. Não sei nem por que que acabaram com isso. Hoje tem jovem aprendiz, né? Mas na minha época tinha o cara que trabalhava, o menino que trabalhava e recebia metade de um salário, né, do profissional de carreira. E eu acho que isso aí era uma coisa que os governantes deveriam reavaliar, na minha opinião. Entendeu, Pablo? E depois de alguns anos, né? Trabalhei também como mecânico. Eu fui para Araruama, a convite do meu compadre, né? José Carlos, que graças a Deus está lá vivo, e a sua esposa, Aldiné, que tinha acabado de montar um mini mercado lá, né? E aí lá eu comecei minha vida, com oficina de máquinas pesadas e ferro velho, venda de peças usadas. Fiquei durante muitos anos e lá na frente me convidaram para fazer parte de um grupo, não é isso? Onde o candidato a prefeito é meu amigo até hoje, né? Infelizmente ele não logrou isso, não se elegeu, mas naquela época eu me elegi junto com um amigo, na época, que também foi candidato. O prefeito não conseguiu se eleger, mas tivemos dois vereadores. E no segundo biênio, logo no meu primeiro mandato, eu cheguei a presidente da Câmara, depois fui reconduzido, né, à presidência novamente. E aí engrenei.
na política. Aonde tu viu, Russo, que estava na hora de. Aonde você viu e o que te motivou a sair da área empresarial, do comércio, como você citou aí agora, de ferro velho, venda de peça. Tem um parente lá, primo, até o rapaz lá, amigo nosso lá do espaço nosso aqui no Rio, trabalha com isso. Onde você viu que era o momento de você partir para a política e o que te motivou a ir para a política? Ô Pablo, só corrigindo um pouquinho, eu não deixei de fazer parte, né, da vida privada, não é isso? Eu ainda me Sim, considero um comerciante, eh, mas a política, ô Pablo, eu tenho 4 mandatos, né, de sim. vereador, estou no 4º mandato. Em 2018, eu me lancei candidato a deputado federal, fiquei primeiro suplente, em 2022 da mesma forma, e hoje sou pré-candidato a deputado estadual. O que me motivou, Pablo, é que eu vi que, como vereador, apesar de ser micro, porque é uma cidade de médio porte, né? Vamos dizer assim, Araruama é uma cidade hoje que acredito, o IBGE fala em 140 mil habitantes, eu acredito que tenha mais um pouco, deve chegar a 160 mil, fora o flutuante, onde a gente tem lá aproximadamente, se não me falha a memória, mais de 118, mais de 112 mil eleitores. Então é uma cidade de médio porte. E eu, como vereador, eu comecei a perceber que, como deputado, eu poderia fazer muito mais. Não só pela cidade que eu moro, né? Que eu escolhi para viver, que me acolheu, como a cidade que eu nasci e toda a região. E o estado do Rio de Janeiro, né, Pablo? Porque eu acho que a gente vive hoje um momento, e eu estava certo, porque a gente vive um momento hoje muito difícil na política, né, cara? A gente vê tanta coisa, né, acontecendo. E isso deixa a gente triste, né? Porque o estado do Rio de Janeiro é um estado lindo, né? Diga de passagem, não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas é um estado muito bonito, muito acolhedor. E eu acho que foi maltratado durante muitos e muitos anos. E hoje a gente está pagando a conta, né, cara? E a gente vê hoje o que está acontecendo na política do estado do Rio de Janeiro é deprimente, né? Deixa a gente assim decepcionado, né? Com o que está acontecendo. E eu já vinha vivenciando isso, eu vinha prestando atenção nisso e me chamava atenção com algumas coisas que eu conseguia enxergar, mas não tinha poder para fazer nada. Então, por isso que eu me lancei na política, acreditando piamente que eu posso fazer a diferença, posso ajudar a plantar uma sementinha, e eu quero deixar assim, uma, Obrigado. um legado dizendo que eu fiz parte disso. E espero, né, tenho muita fé, que a gente consiga chegar ao nosso objetivo e que no final de 4 anos, se Deus quiser, a própria população começa a se alegrar com as mudanças que o Rio de Janeiro vai ter nesses próximos 4 anos. Eu acredito cegamente nisso, entendeu, Pablo? Por isso Amém. que eu acredito, por isso que eu estou na política. E dá para ver, Russo, porque ninguém chega ao quarto mandato à toa. Você chega a um quarto mandato com muito trabalho. E acredito eu que você, pleiteando uma cadeira na LERJ, vai ter êxito da mesma forma. Mas, Russo, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Um dos maiores problemas hoje do Rio de Janeiro, eu, como comerciante também empresário, já tive muitos problemas em relação a isso, a segurança pública. Só que todo dia você liga a televisão, tem um político envolvido com crime organizado. Então, eu costumo falar isso, falei sábado lá, na nossa reunião, que a culpa é do eleitor. Não tem para onde correr. Pô. Os caras, não, como você mesmo diz, e eu tenho aprendido muito com você, ninguém chega ali, rouba uma cadeira e senta na cadeira. De maneira A nenhuma. culpa é do eleitor. E com tudo isso, Russo, o que você acha que dá para a gente fazer daqui para frente de diferente para poder a gente ter êxito aí, ter uma condição melhor no Rio de Janeiro? Eu acho que a parte de segurança, né, é uma parte muito séria, né, cara? É uma coisa que tem que se olhar eh, com muita responsabilidade, entendeu, Pablo? Não é somente você dizer que vai chegar, vai aquartelar aonde está o crime organizado, né? Ali forte, que você vai resolver. Eu acho que você tem que sim trabalhar dessa forma, porém
criar oportunidade, né, para os jovens. Eu acho que o que a gente precisa é dar oportunidade ao jovem de ter o primeiro emprego, né? Assim, a condição do jovem poder sonhar, almejar algo maior, que é uma faculdade, não é isso? Dar oportunidade para aqueles, né, que se destaca, tanto eh, na parte de esporte, você pode tirar muitas das vezes, né, de uma comunidade. A gente já tem vários referência, né, de comunidade, né. Eh, eu acho que o ponto chave é isso, é você, infelizmente, né, você vai ter que combater isso tudo, porém, você criar oportunidade, porque quando você cria oportunidade, você dá a esperança e a chance, né, ao jovem, pode ter certeza que ele vai seguir outro caminho. E é isso que a gente busca, entendeu, Pablo? Plantar uma sementinha, junto com outros companheiros, que eu tenho certeza absoluta que você falou aqui, que todo dia você vê um político envolvido. Eu tenho certeza que com essa geração nova que vai entrar agora, que vai fazer parte da nova Assembleia Legislativa, e espero muito em Deus que no Congresso Nacional também não seja diferente, não é isso? A gente precisa muito do Congresso para que a gente consiga promover, né, apresentar leis, né, constitucionais, leis que venham beneficiar, né, a, a todo o povo brasileiro, porém, em especial aos jovens que estão começando a vida e dando oportunidade. Pode ter certeza que em pouco tempo a gente já vai começar a perceber as mudanças e a gente vai começar a já sonhar com um rio seguro, onde todos possam andar, sem risco de bala perdida. Enfim, eu creio, acredito muito nisso. Mas, como você disse, vai depender do povo. Isso Porque aí. o povo é que dita a regra quando ele vai ali, aperta em poucos milésimos de segundo aquele número e escolhe o seu candidato. E depois, infelizmente, tem que esperar 4 anos para mudar. Mas virou uma máquina, né? Uma máquina. A política virou um grande negócio. E isso aí atrapalha muito a esperança de mudança, entendeu, Pablo? É nisso que eu acredito. Russo, eu acredito que aqui no Brasil, principalmente, teria que colocar nas escolas alguma discussão sobre política. Eu acredito que até uma matéria. Por quê? Porque o jovem hoje, com 16 anos, ele tem a oportunidade do primeiro voto. Mas o jovem ele não sabe nem qual é a função de um vereador, qual é a função do deputado, o que, que faz um deputado federal. Então eu acredito que para a gente mudar um pouco a situação nossa hoje, principalmente do Rio de Janeiro, eu acredito que colocar uma matéria na escola discutindo sobre política, eu acho que ajudaria. O que, que você acha em relação a isso? Quando eu falo da esperança, né, de uma renovação no Congresso Nacional, é justamente pensando nessas coisas. Eu tenho certeza absoluta que as coisas começarão a mudar assim que você tiver uma matéria para poder o jovem saber o que está fazendo na hora de votar, na hora de apertar aquele botãozinho. Porque a gente espera de fazer um país melhor, em especial o estado do Rio melhor, não é bem para a gente. Nós vamos sentir o começo da mudança, mas para as gerações novas que já está aqui, entendeu? Essa é a oportunidade que a gente dá. Porque eu tenho, por exemplo, 60 anos. Então, isso aí é um trabalho para você construir e deixar para eles, para o jovem hoje, para o jovem de 18, 16, de 14, não é isso? Para poder eles poderem ter a concepção do que é certo ou errado na hora de votar. Só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa, Pablo. Pode ter certeza. Entendi, eu concordo, Urso. E eu tenho falado muito sobre isso. Porque se você for olhar, olha como é que está a situação da nossa política hoje. De 70% a 80% da população não está nem pensando em política ainda, a gente está a 3 meses da eleição. Se você parar hoje, se você fizer uma enquete, pegar 10 pessoas e perguntar em quem você votou na eleição passada, que eram 2 votos só, Não eleição lembra? municipal, não lembra em quem votou. Então esse é o problema hoje dessa geração.
entendeu? As pessoas não estão se atentando. Eu fui conversar com um amigo esses dias, ele virou pra mim e falou assim: "Pô, esse ano tem eleição, cara?" Toda hora eu escuto isso, Pablo. Não tem nem uma semana que eu falei com um colega, que eu convidei ele pra ir lá no evento lá no sábado, ele falou: "Pô, esse ano tem eleição?" Eu falei: "Pô, cara, não é possível. Tá com a cabeça só na Copa do Mundo?" Entendeu? Claro que a Copa do Mundo atrapalhou um pouquinho esse lance aí, mas, pô, as pessoas não estão nem aí. Esse tá sendo o maior problema hoje, entendeu? Então eu queria que tu comentasse em cima disso aí, Rô. É porque o que nós acabamos de falar, cara, não chega até o jovem, eh, assim, um projeto para ele passar a entender a responsabilidade do voto. E enquanto tiver isso, os políticos profissionais vão adorar. Porque aí o jovem, não só o jovem, mas o povo, não na totalidade, vira uma massa de manipulação. É manipulado sempre com aquelas campanhas curtas, não é isso? Hoje a internet foi um avanço muito grande, né, por um lado, mas por outro lado também é uma maneira do cara, né, tanto o cara com boas intenções como o cara com péssimas intenções. Ele entra na sua casa, dentro da sua vida, sem pedir licença. Você abriu ali, entrou ali no Instagram, no Face, você já está vendo, chegando matéria. Muitas das vezes é fake, muitas das vezes é criado por pessoas mal intencionadas e dessa maneira também faz uma lavagem cerebral. Você pode ter certeza que faltando aí um dia ou dois para a eleição vai chover de coisas. E muitos daqueles acha bonitinho, interessante, aquele discurso, aquela coisa que é criada hoje, tem empresas especializadas nisso, né, já está comprovado através de estudo, que induz o erro, tanto o eleitor, né, na totalidade, quanto em especial o jovem. Pega aquele eleitor que é um cara politizado, aquele não consegue levar, porque aquele é um cara que procura saber quem é quem, o que o cara já fez, se vale a pena ou não, se tem histórico ou não, mas na grande maioria leva, e a grande maioria que dá a cadeira. Como eu sempre falo, ninguém pega uma cadeira e sai correndo com ela, não. Somos nós, eleitor, que proporcionamos a cadeira ao político que concorre àquela cadeira. Então, a gente culpa também o eleitor, mas ele foi trabalhado durante um tempo, né, para pensar dessa maneira. Esse é o grande problema. Chega perto da eleição, ele esquece de dar bem, né? Ele esquece de dar bem de alguma forma, e Justo. esse se dá bem, o político se aproveita. Russo, qual foi a realização que mais trouxe orgulho nesses 4 anos, nesses 4 mandatos como vereador de Araruama? Olha, o que mais deu orgulho foi eu poder participar de alguns avanços que a nossa cidade teve, mas eu acho que mais frustração do que orgulho, porque eu aprendi uma coisa muito triste, né? Eu tenho diversos projetos de leis aprovados e, na maioria das vezes, eles não são colocados em prática. Você vê que a nossa Constituição é uma coxa de retalho, né? Aí você olha para a Constituição americana, é uma coisa tão pequena, né? E as coisas funcionam. E aqui, infelizmente, os municípios, os estados e o próprio Congresso é uma fábrica de projeto que fica jogado no canto. Então, isso deu orgulho para mim em alguns que eu consegui aprovar, né? Que hoje funcionam, mas na grande maioria, infelizmente, não consegui botar para funcionar, porque não foi aproveitado, né? É lei, mas não aproveitaram, até por falta de recurso, né? Alguns por falta de interesse, e todos eles que eu fiz foi benéfico à população, geralmente voltado à população mais humilde e algumas coisas voltado para o empresário, porque o empresário é que gera renda, é o que gera imposto, é o que gera emprego, não é isso? É o trabalho-renda que a gente chama, né? Então, me deu orgulho em uma parte e me deu frustração em outra, entendeu? Eu rodo muito, Pablo, o estado do Rio de Janeiro, tá? Muito pelo interior. Eu estou rodando o estado todo. Cada cantinho do nosso estado eu já passei. E a gente vê hoje como é abandonado o interior da nossa cidade. Eu rodo de carro, tem lugares, Pablo, que você tem que passar bem devagarzinho, porque só passa um carro e se você demole, você cai para um lado ou para o outro. Então, eu acho uma falta de respeito, né, dos políticos de não olhar com carinho especial
para essas áreas tão distantes, que é onde vive o agricultor, cara, o pequeno produtor que produz, né, a, 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 a hortaliça, né, os grãos, e muitas das vezes perde, Pablo, porque devido às estradas serem muito ruins, a distância se torna muito grande. E quando ele chega a tirar aquilo ali, ele já perdeu no meio da viagem, mais da metade. Ainda tem uma coisa muito pior, que é a falta de incentivo para que mude essa história, entendeu? Então tinha que ter um carinho especial também, é um olhar assim, é, 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 de olhar bem, com muito carinho para o interior do nosso estado. A gente vive um problema muito sério na capital, né, nas grandes cidades do estado, né, que são a Baixada Fluminense, a região dos Lagos, enfim, as nossas cidades. Mas o interior do estado sofre bem mais. Tem menos violência, porém tem essa dificuldade. O filho tem menos oportunidade ainda que na capital e nas grandes cidades. Então, isso é decepcionante. A gente falou aqui ó, sobre oportunidade, né, por jovens, e eu tenho vivenciado isso lá, né? A gente está até com um projeto agora de colocar um reforço escolar para as crianças. Você vê hoje, criança com 13, 14 anos dentro de uma escola que não sabe ler e escrever. Pô. É o que mais tem. Eu tenho presenciado isso lá, já estou alinhando com o professor, a gente está para começar com o reforço escolar para as crianças, mas a gente também sabe, de contrapartida, estrutura tem, infelizmente, tem alguns profissionais que não querem trabalhar, essa é a realidade. E também a molecada também hoje não quer nada. Você tocou num tópico de oportunidade em cima do esporte. Por isso que às vezes a gente vê dentro de uma determinada comunidade, o moleque é um baita de um jogador de futebol, mas não consegue avançar. Os projetos que nós tínhamos com jogadores de futebol, com escolinha, acontecia muito isso. A gente tinha entrada no clube, direcionava o garoto passava na peneira, mas o pai e a mãe não tinha condição de ficar levando o garoto. Entendeu? Então muita gente fica pelo caminho. Tu acha que pode acontecer, Russo? Pode ser feito? Principalmente no estado nosso, rico, e você vai pleitear essa cadeira, vai ter o poder de estar brigando por isso. Você acha que poderia ser feito para tentar dar uma oportunidade, de repente um Bolsa Atleta, de repente algo consiga dar pelo menos um custo para o garoto se movimentar e treinar, e estudar e fazer algo do tipo? Cara, eu acho que isso aí tem que ter um olhar, assim, da, da- do público, né, cara? É o público que vai mudar essa história, né? A universidade americana faz as peneiras e ali mesmo aproveita, ganha bolsa, insere no mercado de atletismo, de atleta no geral, né? No esporte, o cara que nasceu com esse dom, né? E muitas das vezes você perde, né? Perde pro tráfico, perde pro crime. Às vezes um cara que seria um fenômeno, né? Um Neymar da vida, né? Um Romário, não é isso? Um imperador outros e outros aí. A história já mostra isso. Então, estou falando de futebol, fora os outros, né? Esporte, né? Que são muitos, né? Então, eu acho que tem que ter o poder público envolvido diretamente nisso. Chamar uns estudiosos nessa área para que criasse aí, fizesse aí um projeto, né, que realmente fosse eficaz nesse sentido e colocasse em prática. Aí a gente começaria já a ver algumas mudanças, não é isso? Mas eu volto a repetir, vou falar sempre. Se mudar, né, e tiver pessoas com esse interesse, se for pessoas para lá, só olhando para o umbigo e só indo para lá, para tirar vantagem, como a gente tem visto, infelizmente, não estou generalizando, tá? Não são todos, não. Mas durante muitos e muitos anos não vai mudar nada. Vai começar, e daí a 4 anos a mesma coisa, e daqui a 8, a mesma coisa, assim vai. Então, é uma oportunidade única, não só com o estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, né, para o povo repensar e dar oportunidade àquelas pessoas que ainda não tiveram lá, não é isso? Porque a gente tem o poder de trocar de 4x4. Então, dá oportunidade, um pessoal novo, com vontade de trabalhar, né? Com ideias para botar em prática, e a gente peneirar, aproveitar. E aqueles que não se acoplarem à vontade do povo, né? Espero que seja, dessa vez seja assim, no, na eleição seguinte, tiram eles e colocam outros. Aí a gente vai acertar, né? Não vai errar para sempre. O que você acha, Russo, daqui no
Brasil, em geral, o político só poder ficar na cadeira durante 8 anos, como é governador. Eu acho que seria uma tese interessante, porque o governador e o prefeito só podem ficar 8 anos e o deputado, o vereador, eles perpetuam ali no Não, mas poder. aí é diferente, Aí bota o Pablo. avô, o filho, o Não, tudo neto. bem. Aí você está falando de feudo, né? O Isso. feudo é o histórico que a gente tem, Pablo. O cara fica muito grande, ele bota neto, sobrinho, filho, apadrinhado, enfim, esposa, né? Mas a parte, vamos falar da parte executiva, né? Eu acho, na minha opinião, Pablo, porque muitas das vezes o cara faz um excelente governo e chega na reeleição, ele estraga tudo. Então, eu acho que deveria ser um mandato de 6 anos e acabar com isso. Então, você teria uma eleição para 6 anos, geral, e acabou. Entendeu? Agora, o legislativo não tem problema, Pablo. Por quê? Porque o legislativo é o quê? É para criar lei e fiscalizar. Então, se o vereador, se o deputado, se o senador realmente tiver fazendo o que diz que deveria ser feito, né? Ou seja, praticando essa coisa de ser fiscal, né? De criar leis, porra, ele pode ficar lá, perpetuar. Se ele for bom, pode ficar o resto da vida, entendeu? O que não pode, Pablo, é virar um negócio. Você pega um deputado que entra, não faz um projeto de lei, não aproveita, não aparece, vota remotamente. Não tem interesse, Pablo. É só para mexer com os seus negócios. Negócio de vovô, negócio de tio, negócio de papai, negócio da mamãe. Aí não funciona, né, Pablo? Pessoas que não sabem nem o que está fazendo ali, Pablo. Tá muito difícil. A gente vê aí, né? Hoje mesmo, eu fui abastecer o carro ali na Lobo Júnior e o posto só estava aceitando dinheiro porque o posto era de um político e estava travada a conta do político. Aqui na Lobo Júnior, na Pertinho. Penha. E o político estava na televisão hoje. É difícil, Entendeu? né? Rapaz, é umas coisas que tu vai vendo e tava cotado para ganhar agora a eleição, cara. Se não é essa prisão, o cara ganha a eleição. O que mais me chama a atenção, Pablo, a Rapaz, gente não voltou aqui para falar o nome de ninguém, eu acho que é. isso não cabe a mim, eu não sou delegado, não sou polícia, Sim, não sou juiz, nem promotor, não é isso? Mas você vê o seguinte, Pablo, é uma coisa assim, é, 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 tudo tem o dedinho de um político. Então, na verdade, é a inversão de valores, é o que eu falei o tempo todo aqui. O cara não vai para ali com esse intuito, fiscalizar, criar lei, nada disso. para crescer seus Vai negócios. para crescer o seu negócio. Aí acaba dessa maneira, cara. A gente, a gente vê aqui político, Pablo, que, pô, horroroso. Mas horroroso. Dá vontade de falar os nomes aqui, mas não posso, né? Seria deselegante, né? Mas Tem um aqui do lado, não, mas o vizinho do pior não é Arthur. isso, o pior não é isso não, Pablo. Não é isso, não é o pior. São políticos grandes, tá? Que aí, quando abre as urnas, eles têm 150 mil votos, Pablo. Então, aí eu acho o seguinte, pô, será que eu estou falando tanta besteira? Eu acho que eu estou errado. Eu acho que... Porque se não fosse... Se tem 150, 160 mil votos, é que a população está de acordo, né? Com a permanência dele, né? Não é isso? Eu acho o Pessoas seguinte, vendo eu acho que a tudo, né? máquina é secreta, só tem voto. Por isso que o voto é secreto. É você e a máquina. Então, gente, vamos pensar bem, tá? Vamos refletir. Se a gente quer um Estado melhor, um país melhor, não é isso? Para os nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, vamos pensar bem. Ali não tem como o cara ver, gente. Tá você e a máquina. O que você falar, ele vai ter que engolir. Votei, sem ter votado. Então, gente, a gente tem que expurgar essa gente. Temos que mudar essa história. Senão a gente não vai ter esperança de ter nada de bom. O que acontece hoje, Lúcio, é muita coação também. Muita gente são coagidos. Eu aqui na região tiveram uns 3 colégios que foram obrigados a tiraram de colégio eleitoral, não pôde ser colégio eleitoral, porque o crime organizado estava na porta e intimando as pessoas a votar. E falando, pegando título de eleitor. A gente sabe que isso acontece em algumas Acontece. comunidades. Acontece E a muito. pessoa com medo, a pessoa que é leiga com medo, ela acha que através daquele número ali o cara pode ver se votou ou não. Mas não Entendeu? pode, gente. Então, isso aí. É muito Chance importante a gente zero frisar de isso aqui. saber se você
votou ou não. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. O voto não consegue ser identificado, a não ser que você diga e prove com quem você votou. Através de uma foto, só que isso não é permitido, né? Pelo É, menos não deveria ser, né? é. Então tem acontecido muito isso aqui. Eu sei porque foi um tumulto nessa eleição passada aqui na região, porque as pessoas chegavam na escola não sabiam onde iriam votar. E muita gente até mesmo deixou de votar. Porque tem pessoas que não têm condição, às vezes, de se locomover de um lado para o outro, não tem dinheiro para pagar um ônibus, para pagar. Então muita gente deixou. Eu acho que eles deveriam trabalhar um pouco em cima disso, entendeu? Não tirar eh, a possibilidade das pessoas de comunidades votarem, mas deles trabalharem um pouco em cima disso, porque isso traz um problema muito sério na hora do voto. Sim. Porque a população, infelizmente, cara, quem mora dentro sabe como é. O problema, sabe o que que é, Pablo? E isso aí a gente fala sempre. Problema, cara, que aquele recurso que você ganha, cara, para votar no dia, ele vai acabar rápido, em um dia, 2 dias, cara. E o sofrimento permanece por 48 meses. É isso que tem que se pensar. Aqui não está aqui a gente se fazendo de santo, de perfeito, nada disso. Perfeito para mim só tem um, é Deus, né? O nosso perfeito que a gente tem, que é o nosso Jesus Cristo, veio à Terra para nos salvar e crucificaram ele. Então, não é isso? Nós somos pobres pecadores. Pecadores. Então, Pablo, a gente tem que se posicionar, porque esse dinheiro tem um custo altíssimo. É o custo de uma cirurgia de fêmur, é o custo a chance do primeiro emprego para o filho, para o neto, para o irmão, para o marido, para uma mulher, enfim. Para resumir, esse dinheiro passar a não ter a esperança de ter uma oportunidade, onde abrange tudo isso que eu estou falando. Sim. Uma coisa importante, Russo, a gente está falando aqui, é sobre as secretarias, né? E nós temos que ter uns exemplos muito sérios aí e gritantes, que é a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. A gente trabalha ali no nosso centro social com atendimento psicológico. E você ouve relatos de mães há mais de um ano esperando para o filho ter uma consulta com um psicólogo. Entendeu? O que você acha que daria para a gente fazer, Rosso? Olhando em âmbito Rio de Janeiro, âmbito estadual, o que você acha que daria para fazer? Olha, Pablo, é uma pasta muito complexa, tá? Hoje, principalmente na parte psicológica, você acabou de falar aí, é a doença do século. Todo mundo tem um na sua casa com esse problema. Demanda grande É demais. uma demanda gigante. A gente sabe que a saúde, ela vem sendo roubada há muitos e muitos anos. Não só a saúde, né? Mas em especial a gente está falando sobre a saúde. Então, Pablo, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que sonhar, né? Que os próximos gestores fechem a torneira para que tenha mais responsabilidade com a saúde, como você falou lá atrás da educação, as crianças não estão preparadas, não é isso? Para a gente criar assim, uns programas que venham mudar essa história. Mas, em especial na saúde, a gente tem que fechar as torneiras. Para quê? Para que a gente possa mudar o sistema, para que você possa ter mais profissionais e, principalmente, a prevenção. Porque toda essa pressão, Pablo, da falta do emprego, da falta de uma cirurgia, da falta de esperança, de uma vida melhor para a família, leva a essa doença maldita, né? Que é a depressão. Então, eu acho que é uma coisa de você. Eu acho que é investir mais na prevenção. Pronto. Eu acho que resume nisso aí. E como tu falou, né? Fechar a torneira e colocar não politicagem, né? Colocar pessoas capacitadas e gabaritadas para estar à frente daquela pasta ali. Porque eu acho que ajudaria um pouco, São as diminuiria áreas que um não pode pouco. fazer política, né, ô Pablo? Ser técnico, né? Segurança, Entender, né? saúde são áreas Não que são muito pode. importantes para o Rio de Janeiro. Então, acabar com a politicagem, É. pegar um deputado A e botar como secretário, o cara não tem aquela experiência, não tem aquela expertise O, ali. o, o cara, quando é muito inteligente, Pablo, eu até admito isso. Se o cara for inteligente e humilde para montar uma excelente equipe, ele sendo político, ele pode até fazer diferença, entendeu, Pablo? Se você montar uma bela equipe, você entrega muito bem. Mas geralmente tem uma coisa do ego, né? O ego atrapalha tudo, entendeu?
O ego é uma coisa assim que desgraça qualquer ser humano, né? Eu tive uma experiência com o pai de um amigo, através da diabetes, ele entrou no hospital com 2 pernas, saiu com uma. Sim. O cara não teve suporte nenhum, não teve suporte nenhum. Aí eu te falo, nós somos pequenininho, temos um projeto social pequeno e cadeira de roda, cadeira higiênica, muleta, foi tudo cedido pela gente. Por que que o governo não faz? Ô, Pablo, para você ter uma noção hoje, vamos falar aqui, vamos mudar completamente aqui esse bate-papo. Se não fosse hoje as igrejas, as instituições têm fim lucrativo, a gente estava ferrado, Pablo. Você vê hoje que a igreja, ela cria oportunidade, né? Quando é séria, né? É, Ela cria oportunidade para dar o primeiro emprego. Ela faz o trabalho do Estado, Pablo. é, Ela gera, ela cria os cursos de profissionalizante, que é o que falta muito. Profissionais gabaritados no mercado, às vezes tem um emprego, mas não tem um cara qualificado. A igreja trabalha muito forte nisso, entendeu? Não só a igreja, as sim, instituições, né, sim. organizadas, sem fim lucrativo. Então, isso é extremamente importante. A gente vai falar aqui, porque o Estado deveria cuidar disso. Deveria sim, é obrigação do Estado. Porém, Pablo, é o que eu volto lá atrás, é as torneiras abertas que leva embora por ralo aquele recurso que seria transformado nesses benefícios que você acabou de falar, entendeu, Pablo? Pô, muito Isso é difícil. questão de gestão. É difícil e são situações constrangedoras, É né? porque, olha o grande problema, Pablo. O cara acha que na cidade X tem melhor recurso. A cidade X tem um recurso para atender 100 mil pessoas. Aí, como a saúde lá está funcionando bem, vem 20, 30 cidades de volta, que tem um parente, um amigo, pega o cara e leva para ali. Aí ele tem para atender bem, para atender 100 mil. Passa a chegar a 250, 300 mil, o cara vira também uma saúde horrorosa. É o que acontece, tá? Sim, E assim, o Rio de Janeiro, em especial, sofre muito com isso, tá, Pablo? Porque todo sim. mundo, no Rio. E a gente sabe que chega uma hora que explode, não tem mais condição. Porque Esgota, você tem um recurso para atender X pessoa, está tendo X mais Y. Não funciona. entendi. E a gente vê muito isso mesmo. Pessoas vindo de fora É. para cá, porque fala tem mais estrutura, Então, tem se mais isso, você tem mais desse a aquilo. estrutura para cada cidade, né, cuidar da sua população, a gente ia exterminar aí pelo menos 80% desses problemas. E nessas andanças, Russo, como é que tá as andanças políticas hoje? Tô vendo, eu te acompanho direto na rede social e até conversando com a minha esposa esses dias, minha esposa, caramba, o Russo estava aqui, já tá lá, o Russo tá lá, já tá cá. Como é que tá sendo essa experiência, Russo? Olha, para um cara sem recurso como eu, tá? Como eu já falei, eu não sou um cara rico, sou um cara de poucos recursos. Então eu tenho que investir muito bem o pouco dos recursos que eu tenho, que é o quê? É o combustível para andar, é o dinheiro para alimentação e visitar as pessoas. É o que eu estou fazendo. Eu estou andando muito, muito, mas muito. Por quê? Eu tenho que fazer isso para alcançar todo mundo. E, como eu te falei, as estradas são horríveis, né? A gente passa, às vezes, 10 horas dentro de um carro, 20 horas, 15 horas, para poder alcançar o máximo de pessoas possível, porque é desigual as políticas, entendeu? Os caras vêm com um monte de dinheiro, você não tem dinheiro para fazer política. Então, você tem que ser o quê? Presença. E a presença demanda tempo, né? Você tem que abrir mão do cansaço, do sono. É o que eu tenho feito, tenho rodado cada cantinho desse nosso estado. Mas é gratificante, por um lado, porque você vai conhecendo pessoas diferentes. Eu já andei bastante, essa é a terceira eleição a nível estado. E você cria amigos. Eu hoje costumo dizer o seguinte: escolhe qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro e fala que você quer falar com alguém, que eu vou ligar aqui na minha agenda e vou botar para você falar. Então, a parte gratificante é essa. É você poder interagir com as pessoas, conhecer a dificuldade de cada cidade, as coisas belíssimas de cada cidade, que cada cidade que a gente roda, o nosso estado é lindo, né? Na verdade, nosso país é muito lindo. Mas, falando aqui do estado do Rio, cada cantinho do nosso estado tem algo assim que você fala, eu não sabia que isso tinha aqui, eu não imaginava. Então é gratificante, entendeu, Pablo? É mais prático fazer campanha abrindo a mala do que queimar
Pneu Sola do de carro e sapato. sola de É sapato. verdade. Mas queimar sola de sapato é É mais gratificante. gratificante. Muito mais. Isso aí, isso é legal, cara. Eu tenho acompanhado, Russo. Alguma experiência, Russo, particular nessa caminhada aí agora, em pré-campanha? De repente chegou em algum lugar, alguém conhecia alguém, ou alguém te agradeceu Ah, por sempre algo. tem. Agora há pouco eu fui almoçar ali e encontrei um amigo que estava acompanhado de outro amigo e com mais amigos que me apresentaram. Então tinha dois na mesa que eu conhecia. Um, na verdade, eu conhecia desde que a mãe estava grávida dele. Então Rapaz, é gratificante. Já encontrei para tudo quanto é lugar que a gente vai. Eu sou um cara assim um pouco conhecido, né? Porque a política faz comunicativo, com que a é. gente fique conhecido. E é gratificante. Essa parte é a parte mais gostosa. Mas é o que eu te falei, Russo, é porque caminhar do teu lado é gratificante. Porque você é uma pessoa leve, pessoa querida, onde chega, eu conheço o Russo. Eu sei que é russo. Tem Eu um amigo que gosto, conhece o Russo. eu gosto de estar no meio do Um povo. colega meu com carro adesivado, o cara parou e falou: rapaz, esse é o Russo lá de Araruama. É. Aí ele é o Russo. Aí o cara, rapaz, conheço ele. Meu pai trabalhou lá com o Russo e não sei o quê. Eu falei, rapaz. Aí o colega me ligou na hora. Aí contando essa história, eu falei, rapaz, é muito gratificante, porque trabalhar política hoje, até pra gente, como eleitor, como cidadão, tá muito difícil. Você carregar o nome de uma pessoa é muito difícil, porque você vincula o seu nome. E graças a Deus, Russo, sem hipocrisia nenhuma, tá muito gratificante caminhar do teu lado. Para mim tá sendo muito interessante, eu tô aprendendo muito. Eu sempre chego em casa, às vezes, converso com a minha família, com as minhas filhas, falo, cara, eu tenho aprendido muito, eu queria estar mais tempo, passar mais tempo do teu lado, estar mais tempo contigo, mas tu corre de um lado, a gente corre do outro, É assim que e tem que está ser, sendo muito Pablo. gratificante. Russo, estamos chegando no finalzinho do programa, queria que você deixasse uma consideração final aí pro pessoal, se quisesse falar algo que você acha interessante falar, o bate-papo foi muito top. Então esse momento aí é teu, para você ficar à vontade e falar o que você Isso que você está sente no falando aí, coração. Pablo, é a lei da semeadura, né? Amém. Eu nunca vi pé de jaca dando manga. Então você colhe aquilo que você planta, não é isso? Às vezes você é até mal interpretado, né? É. Mas eu faço questão de te ouvir, tá? Eu tenho rodado o estado todo, Pablo, ouvindo as pessoas, querendo saber qual são o problema daquele município, daquele bairro que eu tô, entendeu? Para mim poder entender qual é a necessidade do nosso estado do Rio de Janeiro. É isso? E dizer o seguinte, para finalizar aqui, tá? Primeiro agradecer a vocês, né, por me permitir essa oportunidade. Agradecer aqui novamente a todos os seguidores aí do Sem Cera Podcast. Muito obrigado aqui, o meu amigo. E dizer o seguinte, Pablo, uma coisa eu posso garantir: de braço cruzado eu não fico. Eu vou estar envolvido, participando, cobrando, ouvindo e levando para dentro da casa, se assim eu conseguir, né? Assim que for candidato, porque hoje a gente é pré-candidato, mas eu tenho certeza que a gente vai, após a convenção, a gente vai ser candidato de verdade, né? A gente hoje é pré. A gente está fazendo aqui uma pré-campanha. Mas eu tenho certeza que a gente vai lograr êxito. E eu quero fazer isso, dar mais um pouco. Já dei muito de mim, mas quero dar mais um pouco. Né? Mas uma coisa eu volto a garantir: de braço cruzado eu não fico. Eu vou trabalhar e deixar, assim, a minha marquinha. Aquela sementinha, eu quero regar ela e deixar para que os outros que vierem depois continuar dando sequência, né, no crescimento daquela planta para que venha colher os frutos, né? Espero que eu ainda consiga colher os frutos, né? Que Deus, Papai do Céu, permitir. Tá bom, meu amigo? Amém. Obrigado, Russo, ter você aqui. Muito gratificante, um bate-papo top demais. E o que tu falou agora é bíblico, porque o apóstolo Paulo lhe diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Justo, Então, devagarzinho, a gente vai justo. galgando nosso objetivo. E obrigado, Eu pessoal. creio. Boa tarde, obrigado por esse tempo de qualidade com vocês aí. Cara, acompanhe esse vídeo, entenda um pouquinho que eu falo com vocês o tempo inteiro. Vai votar? Estuda sobre o candidato. Escuta um pouquinho da história do Russo aí e aguardo vocês, hein? Um abraço, fica na paz. Ficou bom?